Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que faz você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos trazidos por mim aqui são casos verídicos e eu faço questão de relembrar sempre, isto não é um programa de humor. Vocês acompanharam nesta última semana o caso das brasileiras que foram presas indevidamente na Alemanha. A prisão se deu em razão da troca dos tickets da mala delas com outra mala repleta de entorpecentes. Uma quadrilha que já trabalha nesse tipo de movimentação há muitos anos no aeroporto de Guarulhos foi o responsável pela prisão das brasileiras na Alemanha. As brasileiras ficaram por cerca de um mês detidas no país estrangeiro, o que gerou, logicamente, uma série de constrangimentos, de preocupações à família. E, felizmente, o Brasil, em um esforço conjunto por meio do Itamaraty, conseguiu a soltura de ambas. Já estão, inclusive, no Brasil. E isso gerou uma grande pergunta. O que essas mulheres poderiam fazer para terem reparado o dano sofrido? Dentre as possibilidades está o ajuizamento de uma ação indenizatória face ao Estado, no caso, a Alemanha, por tê-las prendido de modo indevido. Daí a razão pela qual no programa de hoje eu trouxe um caso relacionado à prisão indevida. E eu quero que você me acompanhe até o final, porque nós vamos saber quanto é o valor de uma indenização em situações dessa natureza. O caso aconteceu no ano de 1994. Talvez você que me assiste nem era nascido, tudo era diferente, inclusive a forma, o tipo, o papel, literalmente, dos processos. Vou explicar para vocês. Um indivíduo que era funcionário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais teve os documentos furtados dentro da própria Casa Legislativa. Ele tinha um armário dentro de um gabinete. Esse armário foi furtado enquanto ele saiu para almoçar. Imediatamente, o funcionário, que era efetivo da casa, concursado, ele foi até uma delegacia, lavrou um boletim de ocorrência, teve o cuidado de ir até instituições bancárias para pedir a sustação dos cheques, muito utilizados naquela altura. Hoje falar de cheque é até uma coisa bastante ultrapassada, mas na época era muito importante. Levaram carteira de motorista dele, levaram carteira de identidade, a identificação funcional, dentre outros elementos um pouco menos importantes. E na medida em que ele tomou todas essas precauções, ele se sentiu um pouco seguro. Mas ele não sabia que a partir daquele momento os problemas se iniciariam. Começando pela intimação a figurar como testemunha em um processo que tramitava em outra cidade, na cidade de Inhapim, Minas Gerais. Ele que residia em Belo Horizonte. Naquele momento, ele identificou que certamente estava a ser chamado para figurar como testemunha em um processo envolvendo tráfico de entorpecentes em razão dos documentos que haviam sido furtados. Ele compareceu ao processo, explicou devidamente tudo o que ocorrera, na esperança de que não viesse a sofrer com uma situação idêntica em outro momento. Mas aí havia um engano, porque se em julho de 94 ele figurou como testemunha em uma ação sobre a qual nada sabia, em dezembro também de 94, presentinho de Natal, ele recebeu uma intimação para poder comparecer a uma delegacia de furtos e roubos. E aí não mais na condição de testemunha, mas sim de indiciado. O que isso significa? Significa que o dele estava na reta. O dele estava na reta. Dali para figurar como réu, era 2 toques. Ele novamente compareceu até a delegacia de furtos e roubos, desta vez na cidade dele, Belo Horizonte, explicou exatamente o que ocorrera. Perdi, ou melhor, fui furtado, os documentos estão em posse de terceiros e provavelmente há aqui um equívoco. Bom, foi liberado, foi para casa e um tempo depois, quando ele imaginava que não passaria novamente por uma situação constrangedora
como aquele já havia passado, ele ficou sabendo, vejam só, acerca de um processo no qual ele não figurou nem como testemunha e também não era um processo administrativo no qual ele teria figurado como indiciado. Ele ficou sabendo de um processo judicial, uma ação penal mais propriamente, na qual ele figurou como réu. Um processo que tramitou em outra cidade. Já estamos falando aqui de uma segunda cidade além de Belo Horizonte, cidade de Nova Lima. E, nesse caso, ele foi acusado de tráfico de entorpecentes. Mas foi absolvido, não ele no caso, né? Um terceiro, mas que se utilizava do nome dele, que é Humberto. E ele foi absolvido por insuficiência de provas. E também por ter uma ficha criminal limpa. Ele só ficou sabendo disso tempos depois, ele sequer chegou a ser citado na ação, porque o camarada que era realmente o acusado, a pessoa que de fato supostamente exerceu o tráfico de entorpecentes, apresentou um outro endereço, o endereço do Espírito Santo e não de Minas Gerais. Por isso ele nunca ficou sabendo dessa ação. Só que aí, gente, embora tenha ocorrido a absolvição no caso, houve um detalhe. A polícia, lá de Nova Lima, incluiu todos os dados do indivíduo que teve os documentos furtados no sistema chamado Sistema de Informações Policiais, que é o SIP. Esse sistema ele simplesmente fornece a filiação, a nacionalidade, tudo o que você quiser saber a respeito de indivíduos que são procurados pelo Estado. A partir do momento em que esses dados foram lançados pela Polícia do Estado, ou melhor, pela Polícia de Nova Lima no sistema, os dados dele ficaram ali identificados. Bom, o que aconteceu depois disso, gente? O que aconteceu depois disso? Em 14 de julho de 2001, ou seja, 7 anos depois, certamente durante esses 7 anos ele acreditou que não mais haveria qualquer tipo de problema relacionado àqueles documentos, ele estava no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, com a namorada dele, 7 horas da manhã, e estavam preparados na expectativa de poder passar as tão esperadas férias na Bolívia e também no Peru. No momento em que eles vão para a sala de embarque, o agente da Polícia Federal pede os passaportes de ambos, do Humberto e também da namorada dele, e ao apresentar os documentos, o agente da polícia olha os documentos e pergunta a ele diretamente se ele já teria tido algum tipo de problema com a polícia. Automaticamente veio a lembrança de 7 anos atrás. Olha, em determinado período da minha vida, lá em 94, eu tive os documentos furtados. Eu fui chamado, inclusive, para poder comparecer a delegacias, fui, inclusive, réu indevidamente em um processo, no qual o réu restou absolvido. Só que isso não adiantou. Ele imediatamente, segundos após, foi impedido de viajar e foi conduzido pelo policial em razão de um mandado de prisão expedido em nome dele pelo juízo da primeira vara criminal de Serra, no estado do Espírito Santo. Lembra que eu falei que lá atrás ele não soube daquele processo no qual ele figurou como réu, porque o real acusado apresentou o endereço que era lá do Espírito Santo? Então, e é mandado, não é mandato não, tá? Havia um mandado de prisão aberto em nome dele. Então, automaticamente, dentro do aeroporto, tal como aconteceu com aquelas moças que foram presas lá na Alemanha, ele foi detido. Esse mandado, ele foi expedido em 1996, também relacionado a um processo por tráfico de drogas, que naquela altura era regido pela Lei 6.368 de 76, depois veio a ser substituída pela Lei 11.343 de 2006, que é a lei que inclusive rege esse tipo de situação até hoje. O que aconteceu? Ele ficou preso na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte por 5 dias. 5 dias
de muita angústia em 2001, tá, gente? 7 anos depois de ter sido furtado dentro do local do trabalho dele, quando levaram toda a documentação pessoal dele, o que causou uma série de problemas. O que aconteceu, gente? Um corre-corre danado. Durante o tempo em que ele ficou preso, os familiares, os amigos tentaram juntar informações e buscaram o Poder Judiciário, que depois de alguns dias acabou se dando conta. Estamos falando de 94, tá, gente? Tudo era manual. Claro, já existia computador, mas a velocidade das informações era outra. Então, juntando as características daquilo que a polícia lá do estado do Espírito Santo tinha obtido do real acusado, comparando com aquilo que a Polícia Federal tinha enquanto o Humberto estava preso, depois de uma série de documentações, inclusive do cartão ponto, que mostrava que na data daquele suposto caso de tráfico de drogas, ele estava trabalhando na Assembleia. Depois de tudo isso, ele foi posto em liberdade e, óbvio, depois de um tempo, ele buscou o judiciário buscando uma indenização. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso processo, porque eu quero saber de você quanto é a indenização nessa situação em que ele ficou preso por 5 dias no aeroporto de modo indevido. E aqui, gente, eu vou me ater apenas ao dano moral. Embora tenha existido também condenação por danos materiais. Eu quero saber de você, opção A, 50 mil reais. Opção B, 100 mil reais. Opção C, 200 mil reais. Opção D, 15 mil reais. Eu vou dar um tempo para você poder pensar. Enquanto isso, você já sabe, eu vou aqui abrir alguns documentos que eu julgo interessantes. Porque depois de ter sido solto e sabendo desse mandado de prisão expedido lá pela Vara de Serra no Espírito Santo, o próprio Humberto, coitado, depois de passar por tantas coisas, ele enviou uma carta ao juiz. E eu achei muito interessante, porque ele faz todo um relato e pede desculpas, inclusive, por não saber utilizar a terminologia jurídica. E ele relata o seguinte: felizmente, há registro eletrônico de ponto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o que comprovou a minha presença no trabalho nos dias em que a prisão foi feita e que o réu esteve preso, evidenciando a farsa. O réu, o outro camarada que se utilizou da documentação dele. As provas são inúmeras, indo muito além disto, e várias delas já foram ajuntadas ao processo. Os dados do réu, que coincidem com os meus reais, limitam-se, como seria de se supor, aos que constam do documento de identidade, apresentado no momento da prisão: filiação, naturalidade e data de nascimento. Nenhum outro dado declarado, porém, tem relação comigo. Nunca fui comerciante, nunca tive nenhuma esposa chamada Lucinéia, sempre fui solteiro. Minha instrução não é primeiro grau incompleto, sou formado em ciência da computação pela PUC Minas Gerais e nunca morei na cidade de Serra, apenas em Itabira e Belo Horizonte, ambas em Minas Gerais. Nunca tive apelido de G e todos os meus irmãos têm sobrenome, Guerra Fernandes, não existindo na minha família nenhum Gildeci Antônio da Silva, conforme consta no auto de prisão em flagrante. Aliás, a defesa dele pontuou muito bem estas condições. Se a polícia tivesse feito minimamente uma análise comparativa, veria que não se tratavam da mesma pessoa. E aqui ele expõe uma preocupação, porque embora ele já estivesse solto, ele ficou sabendo que o processo continuaria e se colocou à inteira disposição para comparecer no fórum. Bom, depois de receber a petição inicial que deu origem ao processo, depois de receber as defesas do Estado do Espírito Santo, que expediu o mandado de prisão, depois de receber as defesas do Estado de Minas Gerais, que também foi incluído como réu, e da própria União, em razão da Polícia Federal ter atuado no caso, o juiz decidiu o seguinte: primeira coisa, excluiu a responsabilidade do Estado de Minas Gerais, porque quem expediu o mandado de prisão
foi o estado do Espírito Santo. Então Minas Gerais não tinha nada a ver com isso. Até porque, na inicial, ele não se limitou a falar a respeito da prisão, mas também daquelas situações em que ele teve que comparecer a juízo para testemunhar, na figura de testemunha, obviamente, e também a delegacia na condição de indiciado, tudo isso em Minas Gerais. Só que passou um lapso temporal que ocasionou um fenômeno chamado prescrição. Ele perdeu o time para poder buscar isso. E se ele tivesse o interesse real em buscar essa indenização, deveria tê-lo feito a tempo e modo, o que, no caso do juiz, no entendimento do juiz, não foi feito. Então ele manteve no polo passivo apenas o estado de do Espírito Santo e também a União, em razão da participação da Polícia Federal. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas das características que foram observadas pelo juiz. Ele falou o seguinte a respeito desse tema: se ele pretendia a reparação de danos decorrentes dos 4 primeiros fatos narrados acima, tudo aquilo que eu já falei para vocês, deveria ter ingressado na Justiça Estadual de Minas Gerais, requerendo-a em face do Estado de Minas Gerais. E, por outro lado, o Estado de Minas Gerais, por seus agentes, não participou, ou pelo menos não ficou configurado nos autos a sua participação na prisão realizada no aeroporto de Confins, razão pela qual exclui da lide por ilegitimidade ad causam. Isso aqui, gente, tramitou inclusive na Justiça Federal, tá? Não estamos falando da Justiça Estadual. A juíza se utilizou do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que determina o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse artigo permanece idêntico, tal qual em 2001. Essa sentença é de 2001, tá, gente? Aí a juíza falou o seguinte: não há dúvida que houve dano moral. O autor foi preso ilegitimamente e algemado no aeroporto de Confins, na frente da namorada e demais circunstantes. Foi conduzido para a carceragem da Polícia Federal, lá permanecendo por 5 dias, sofrendo o que a população carcerária sofre. Os fatos, por si só, permitem a constatação da ocorrência do dano. Não obstante, o autor trouxe testemunhas cujos depoimentos demonstram a ocorrência do dano moral em mais de um domínio. Com efeito, o depoimento da mãe da namorada do autor informa que, olha aqui o que disse a sogra dele, que logo que o autor saiu da prisão, esteve na casa da depoente, e a depoente verificou que ele estava muito abatido e revoltado e preocupado com os transtornos ocasionados, apesar das providências que tomou quando do furto dos documentos, que a depoente ficou penalizada com a situação do autor. Aí ela continua dizendo o seguinte: o superior hierárquico do autor na Assembleia disse o seguinte no depoimento: que no ambiente de trabalho muitas pessoas ficaram sabendo que o autor foi preso e que as pessoas que trabalham com informática têm uma necessidade maior de ter seus dados limpos, e isso causou um constrangimento grande ao autor, porque dentro da Assembleia o conceito ficou abalado pelas pessoas que não eram próximas, no sentido de não saber da veracidade ou não das suspeitas geradas pela prisão. Então a juíza entendeu que existiu nexo causal, isso é muito importante se tratando de responsabilidade civil, nexo causal entre a ação administrativa do Estado e da União e o dano sofrido pelo Humberto. Aí ela até fala que inicialmente chegou a pensar que pudesse haver algum tipo de excludente de responsabilidade em relação à União, mas ela percebeu que os fatos que originaram a prisão do camarada lá, o real bandido, que depois originou o próprio processo em si e posteriormente a sentença, a prisão foi efetuada pela Polícia Federal. Então a Polícia Federal, por si só, já tinha responsabilidade no caso, ela tinha participação, então não havia por que excluir a responsabilidade. E aqui ela toca naquele ponto que eu mencionei, o comparativo que deveria ter sido efetuado pela Polícia Civil em relação ao acusado e o Humberto, né? Ora, não é possível que os policiais não tenham tido o mínimo de cuidado ao aferir a identidade do preso, continuando a atribuir-lhe aquela que este falsamente se atribuía.
engano que persistiu durante todo o processo criminal, que culminou com a prisão do autor. E aqui ela traz um dispositivo que deve ser aliado àquele parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que é o artigo 5º, inciso 75, que diz o seguinte: o Estado indenizará o condenado por erros judiciários, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. É ou não é exatamente o que aconteceu nesse caso? Bom, esse artigo permanece idêntico também, tá, gente? Embora já estejamos falando aí de um longo lapso temporal. E aqui chegamos finalmente ao valor da indenização, que é de... Fala aí, minha voz! 100 mil reais! Muito obrigado, minha voz. Opção B. O dano moral, nesse caso, foi arbitrado em 100 mil reais. É bom lembrar que a gente está falando de 2001, mais de 20 anos atrás. Então, claro, 100 mil reais naquela altura era diferente de 100 mil reais hoje. E, claro, houve também a condenação em danos materiais, como eu falei para vocês, porque ele teve gastos com advogado, foi R$ 6.500 naquela época. Ele teve gastos com alterações das datas das passagens, deslocamentos, dentre outros gastos. E aí, de quebra, a juíza também arbitrou 20% do valor de 100 mil a título de honorários sucumbenciais. O advogado ganhou aqui uns 20 milzinho, né, de quebra. Bom, gente, opção B, 100 mil reais, esse foi o valor da indenização. Olha só uma curiosidade, esse processo, ele começou no ano de 2003 e foi terminar em 2012, lá com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sendo que o início de tudo começou em 1994. Então, ele teve que suportar problemas de 94 até a prisão em 2001. Em 2013, ele inicia a ação e essa ação vai terminar lá em 2012. Isto não é um programa de humor. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Fizemos este Quanto é em 2 vídeos. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos. Conte sempre comigo. Fui!